Estamos aqui no arquivo da Casa da Arquitetura, estamos rodeados por centenas e centenas de maquetes. Aqui mesmo junto de nós temos a maquete da barragem do Tua, um projeto assinado por Eduardo Souto de Moura, e comigo eu tenho um convidado especial da Casa da Arquitetura que nos traz um testemunho único. Marcelo Ferraz é fundador do escritório Brasil Arquitetura e vem aqui a Matosinhos falar sobre o percurso deste projeto que nasceu em São Paulo em 1979 e é um projeto que se destaca por uma forte vertente social e cultural. Proponho, Marcelo, começarmos ainda assim um bocadinho antes. O Marcelo nasceu na cidade de Carmo de Minas, no estado de Minas Gerais, aí nos meados da década de 50. O que é que o levou, anos mais tarde, nos anos 70, a estudar arquitetura em São Paulo? Olha, primeiro que o estado de Minas, na minha região, no sul de Minas, todos os jovens acabam indo para São Paulo pela proximidade, para estudar. Então era natural que aos 17, 16 anos, os jovens fossem para São Paulo. E eu não sei quando, desculpa, escolhi fazer arquitetura, porque eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu dei uma carta para minha mãe, uma cartinha daquelas de escola, Dia das Mães e tal. E na cartinha eu prometia fazer para ela, quando crescesse, iria ser engenheiro e iria construir uma casa para ela. Então, era uma promessa. Assim, uma carta engraçada, coisa de criança, quase que aquelas cartas que são obrigatórias na escola. E não é que um belo dia, eu fiz a casa da minha mãe em 1981, meus pais se mudaram para essa casa, e minha mãe puxou essa cartinha e me devolveu, que eu guardo comigo porque é muito interessante. Então eu não sei quando eu decidi fazer arquitetura, eu sempre queria construir, desenhava, queria construir, gostava de obra, eu ficava o dia inteiro numa cidade do interior ajudando os pedreiros a mexer em massa, de cimento, tijolo, uma coisa que não teve um momento de escolha. Mas nessa altura, o que é que o fascinava nesse fenómeno de construção de uma casa? Me fascinavam os processos, o tempo da construção, o trabalho humano, talvez fosse a coisa mais interessante. Eu ficava fascinado com aqueles homens jogando telhas uns para os outros, um em cima da casa, recebendo as telhas, quase que num balé, né, de trabalho. E eu olhava para esse trabalho a queima da cal, né, era uma coisa fascinante. Tinha toda essa química, o cimento que hoje faz, amanhã está duro, a massa está endurecida, mas talvez o trabalho humano fosse a coisa mais fascinante. Eu gostava de me integrar, com 10, 12 anos eu ficava ali pelas obras e observando. Eu acho que é essa curiosidade extrema que eu acho que os arquitetos têm que ter. Todas as pessoas devem ser curiosas, eu imagino. Mas em arquitetura você fica curioso com como é que isso foi construído, como é que essa cadeira parou, né? Como é que a gente senta e fica passando a mão nas juntas, nos parafusos. Então eu acho que isso tem me levado a fazer arquitetura. É um curioso inato. Então, acho que isso. O estágio quase no final do curso de arquitetura é realizado com a Lina Bovardi. Como é que nasceu esta colaboração que perdurou e muito no tempo até à morte da arquiteta de origem italiana? Olha, como eu disse, eu fui para São Paulo fazer arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, num momento muito difícil do país, no auge da ditadura, né? Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, eram arquitetos banidos da escola que eu estudei. Eu peguei justamente o período em que eles estavam exilados, caçados. Então foi um momento, de certa maneira, triste, pesado de estudo, mas, por outro lado, tinha a luta política. A luta política foi muito boa. Então eu me formei num ambiente político muito forte, de esquerda, de manifestações, protestos, os primeiros protestos indo tentando ocupar o centro da cidade, fugindo da polícia, das bombas. E isso estava para assistir um filme de Eisenstein, tínhamos que ir nos porões para ler livros, tínhamos que esconder, conseguir livros que eram proibidos, né? Então essa formação foi muito importante. E eu encontrei, no 4º ano, fui trabalhar com a Lina como estagiário no Sesc Pompeia, uma obra talvez das mais importantes, se não a mais importante dela. E ninguém sabia quem era a Lina Bobardi. Ninguém sabia. Tinha feito o MASP, mas
Mesmo na própria faculdade de arquitetura, ela não era muito conhecida ou não era divulgada. Existia toda uma coisa, um preconceito quando uma pessoa que é estrangeira, com as mulheres, tinha todo tipo de preconceito, uma xenofobia. Ela, nesse caso, foi pioneira, não é? Exatamente, foi pioneira. E eu comecei a trabalhar e fiquei fascinado por aquela mulher incrível que estava controlando, coordenando uma obra com 300 operários, uma mulher, e homens. E aí começou uma colaboração muito interessante. Me formei, continuei como colaborador de Lina, depois, ao final, já como parceiro de trabalho, assinávamos juntos as coisas. Isso por uma generosidade dela, porque era uma pessoa incrível, incrivelmente generosa, difícil em alguns momentos, mas muito generosa. E eu acho que ali também eu fui muito, muito contaminado, no bom sentido, né? Por essa convivência, essa briga, essa luta política que começou na escola, mas que se estendeu por esses anos, de tentar fazer uma arquitetura que tenha sentido, que tenha ressonância no coração das pessoas, né? E que faça a diferença, que ajude a mudar o mundo, a melhorar a vida das pessoas. Então, uma arquitetura mesmo de sentido. Claro que dentro das disciplinas internas da arquitetura, tínhamos que abordar tudo, tratar de tudo, das questões das boas plantas, dos bons cortes, as seções, não é? Os materiais, o emprego dos materiais com economia, independente da quantidade de dinheiro que você tem para construir, tínhamos que construir com economia, como a boa arquitetura deve ser. Mas, ao largo disso, nunca deixando de lado o objetivo claro de transformação. A arquitetura como ferramenta de transformação, como instrumento de atuação política na vida das pessoas. E encontrava essa forma de estar na vida também na Lina Bo-Bardi? Totalmente. A Lina vestia essa camisa porque ela vivia essa ação fazendo arquitetura e só fazia aquilo que lhe interessava, que ela achava que fosse importante socialmente falando. Claro, sem deixar a poesia de lado, né? Com muita poética. O Marcelo descreveu num artigo da Opinião como uma personalidade indomável que conseguia conciliar liberdade e rigor. Também apreendeu estas características da Lina Bo-Bardi? A Lina dizia muito que ela falava muito do rigor. O rigor é muito importante na arquitetura, porque o rigor é como a poesia, quer dizer, quando eu digo a economia, o rigor, você tem que ser muito rigoroso na escolha das coisas, nas decisões, né? Uma decisão de projeto, uma decisão de arquitetura, é uma decisão muito forte. Você afeta a vida das pessoas, mas pode ser para o bem ou para o mal. E ambos são duráveis. Uma arquitetura é durável. Então, um desastre pode ser durável na arquitetura. E a gente vê por aí as cidades nossas estão cheias de desastres. Então, essa questão do rigor é fundamental. E como eu dizia, como na poesia, a poesia é exata, não é? É sintética, né? Não tem palavras sobrando. Um bom poema não tem versos sobrando, palavras sobrando. Você tem que ser exato. E eu acho que, então, fazer com que perseguir uma arquitetura exata é perseguir uma arquitetura poética. Mas sempre com liberdade. Sempre com liberdade. Não, a luta é a conquista por liberdade, é ser livre frente ao mundo, frente às coisas, né? Fazer escolhas sem questões regionais, sem questões temporais, né? A gente, em arquitetura, busca soluções que são soluções de 1000 anos atrás, né? Ou na arquitetura japonesa, longe do Brasil. Então, tudo vale, desde que você crie esse sentido, que você crie esse nexo e que você faça, como eu disse, ter ressonância nos outros, né? Naquela pessoa que vai usar, naquela comunidade que vai usar. E essa ressonância é super importante, mesmo com tensão, mesmo às vezes com começo de conflito, mas são conflitos criativos e não conflitos opressivos, né? Foi isso também que em 1979, há precisamente 40 anos, o levou a criar o escritório Brasil Arquitetura? Sim. Nós ganhamos um concurso, eu digo nós, éramos 5 arquitetos recém-formados, ou quase saindo da escola, e ganhamos um concurso para fazer a sede de uma prefeitura, de uma câmara, numa cidade do interior de Minas. E criamos um grupo, e esse grupo durou 1 ano, e dois arquitetos saíram no ano seguinte, e a gente ficou, então, como vamos dar o nome? Éramos
três, Francisco Fanucci, Marcelo Suzuki e eu, e ficamos com aquela coisa dos nomes e tal. Eu conto isso porque é interessante, porque na Casa da Arquitetura tem uma ligação forte com a música. E aí, João Gilberto, nosso grande João Gilberto, tinha acabado de lançar um disco, um LP chamado Brasil, com Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso. E a gente, fanáticos que somos pela música brasileira e por João Gilberto, criamos coragem e botamos o nome de Brasil também. Falei, se ele pode, nós também podemos. Um pouco coisa de jovem, né? Ousadia juvenil, talvez, mas ficou e está aí há 40 anos. E o que eu acho que é uma coincidência, mas não sei se é pura coincidência ou se é uma vontade também, que nós fizemos trabalhos, acabamos trabalhando no Brasil todo, da Amazônia, na divisa com a Colômbia e Venezuela, ao extremo sul, na divisa com o Uruguai, né, fazendo o projeto das missões, projeto com os índios, em Pernambuco fazendo coisas do sertão, em Goiás fazendo coisas do centro-oeste, São Paulo, Minas. Então esse nome Brasil passou a fazer sentido, coincidentemente. E quando abriram esse escritório, recorda-se das conversas que tiveram antes de avançar com o projeto? Partilhavam a mesma visão da arte, da arquitetura? Olha, quando a gente trabalha, parece que a gente não para pensar. Você vai, né? Sempre tentando sobreviver, porque eu imagino que para quase todos os arquitetos a questão de manter um escritório é uma questão de luta árdua de sobrevivência para se manter em pé, para não fechar as portas. Coisas que, uma ameaça que vem constantemente. Você olha e fala, acabando esse projeto, tem mais 2 meses, acabou e fechamos as portas e acabou o escritório. Mas isso, nesses 40 anos, aliás, vivemos um período assim atualmente, estamos assim numa situação daquelas, porque o país vive isso também agora. Né? Mas, voltando, a gente sempre teve essa questão de manutenção. E como eu disse, quando trabalhamos, vamos fazendo os projetos, buscando coisas com essa curiosidade, com essa necessidade de olhar para o mundo. Com uma visão aberta, não hermética da arquitetura, não é? Eu acho que uma visão bastante aberta, bastante aberta. Isso é um aprendizado de Lina. Uhum. A arquitetura é uma arte que influencia mais ou é mais influenciada? Puxa. O nosso modo de fazer arquitetura é um modo talvez um pouco diferente de muitos arquitetos, porque justamente também um pouco do convívio com a Lina, nós começamos com os temas que nós vamos trabalhar. Se vamos fazer um projeto em Trás-os-Montes ou com os índios da Amazônia, a gente mergulha naquele tema, vai ler sobre aquilo, vai ver fotografias, vai viajar e fica por muito tempo, às vezes, sem fazer um desenho. E depois que a gente já está imbuído daquela cultura, daquela coisa, isso não é um método obrigatório, mas naturalmente ele vem assim. A gente procura entender o que é que vamos fazer. E agora? Não sabemos desse tema, como as missões, né, no Rio Grande do Sul, ou o sertão no Brasil. E a gente, depois de um tempo, já começa a imaginar, às vezes, começa pela inauguração do prédio ou do conjunto que vai se projetar, pela festa, quem vai tocar, isso, aquilo, que comida vai ter, muito mais por aí do que pelos desenhos. E quando essa massa está formada, aí nós vamos para os desenhos. E parece que os desenhos vão concluir ou vão abrigar todo aquele conteúdo preparado ou, de certa maneira, livremente criado. Então é um método diferente. O papel branco, aquele que você põe e fala, vou projetar, e começa a fazer traços arbitrários, aleatórios, isso nos assusta, porque pode ser muito autoritário, pode ser muito ego, não é? E olha que em arquitetura os egos são gigantescos. Então você, como um demiurgo, faz um traço e fala, aqui vou botar pessoas morando, aqui vou botar pessoas convivendo. É de um poder e de um risco de autoritarismo muito grande. E como é que faz um autocontrole para não se deixar perder, digamos? Olha, não é que a gente tem métodos, tem fórmulas para isso, mas eu acho que é brigando muito dentro do escritório. Eu e meu sócio, atualmente só estamos em 2, eu e o Francisco, a gente briga, mas briga pelo projeto de quase sair na mão, assim, uma coisa que as pessoas se assustam.
mas são brigas de trabalho, brigas de questionamentos, de provocações, muita provocação, muito humor, para você ir dormir com um problema hoje, amanhã acordar ou cedendo, não, ele tinha razão, ou você continua a sua briga. Então, esse tem sido o exercício de projeto no escritório. Já referiu muitas vezes a Lina Bobardi aqui nesta nossa conversa. Ela é a sua principal referência, quer no Brasil, quer a nível internacional? Olha, sem dúvida. Ou tem outras? Eu tenho alguns arquitetos que eu gosto muito. Mas a Lina, eu trabalhei 15 anos com ela, depois dirigi o Instituto Bardi por mais 9, então foram 24 anos de Lina, né, como tema, paralelo ao meu escritório. Aliás, quando eu trabalhava com Lina, sempre trabalhava com ela meio período e o escritório no outro período. E ela incentivou muito a manutenção do escritório, mesmo com pouco trabalho ou com trabalhos desinteressantes. Ela dizia, não, mantenha a sua quitanda, mantenha a sua... É importante. Mas eu tenho outros arquitetos que eu gosto muito, como Sverre Fehn, né, norueguês, como Louis Kahn, claro, os clássicos são fundamentais na nossa formação à vara alta. Então eu tenho nesses arquitetos algumas referências importantes quando vamos... A gente descobre isso quando vai para um concurso. Sempre a gente vai buscar uns livros que se repetem. Aí você fala, puxa, se eu uso tanto olhar para essas pessoas, é porque elas são importantes. Né? E em Portugal, quais são os arquitetos que gosta de seguir, digamos assim, a carreira? Em Portugal, claro, eu adoro a obra do Cisa, adoro o Souto de Moura, a obra do Souto de Moura. O Cisa, eu me considero amigo dos dois, tenho o privilégio de ser amigo dos dois. E o Cisa é uma grande referência, porque, para mim, e assim como um pouco Alvar Aalto, tem uma obra enigmática, difícil de se compreender à primeira vista. Você tem que descobrir uma obra feita um pouco pelas entranhas, de dentro para fora, né? Então, é um modo de fazer arquitetura intrigante e fascinante. Eu vejo no Cisa essa coisa muito dele e que dá lições, né, com os projetos. Ele é aquele arquiteto que passa lições. E adoro o Souto Moura com o seu trabalho. Agora, Portugal tem muitos arquitetos bons, né? Muitos. Vocês aqui têm um nível médio de arquitetura que é muito superior ao brasileiro. Me desculpe, com a exposição que está aqui em cima, com todo o respeito, mas o nível da arquitetura portuguesa é altíssimo. Ainda assim, para o Marcelo Ferraz, o que é que explica a longevidade da marca Brasil, porque existe essa marca, na arquitetura com sucessivas gerações bem-sucedidas? Olha, aí tenho que voltar para essa exposição, para o infinito vão. É claro que quando a gente olha para uma exposição dessa, com 90 anos de arquitetura moderna e contemporânea no Brasil, você diz, puxa, construímos alguma coisa, temos uma arquitetura, temos, né, um modo de nos apresentar para o mundo na maneira de construir na nossa arquitetura. Mas isso, às custas de um esforço muito grande, que isso totalmente não transparece nas nossas cidades. Pelo contrário, as cidades não são essa arquitetura que está aqui, infelizmente. Infelizmente. Então eu vejo essa exposição, primeiro que para o mundo vê essa arquitetura, é engraçado, né? O mundo, a Europa, Estados Unidos, vê essa arquitetura brasileira, consegue fazer tirar essa espécie de joia que está por aí, ou limpar o cascalho da pedra preciosa e mostrar isso que está aí. Mas isso, infelizmente, essa sina, né, brasileira na política, ter picos e altos e baixos e baixíssimos, faz com que a gente não aproveite todo esse conhecimento, não leve adiante isso, não use tudo isso na construção da nossa cidade, da habitação, das escolas. Então são coisas isoladas se comparadas com tudo que se constrói no país, né, nas cidades que fazemos. Eu até fiz um artigo sobre essa exposição, posso depois deixar com vocês, que eu chamei de Arquitetura em Vão. Será que vamos jogar tudo isso fora, né?
Então, uma interrogação no Arquitetura em Vão. E porquê essa interrogação? Porque quando você vê tudo isso junto, fala, meu Deus, temos aqui uma coisa importante, podemos construir nossas casas, podemos construir nossas escolas, nossos hospitais, temos conhecimento acumulado, não é? E um conhecimento rico, diverso, que não é unidimensional, da arquitetura, da engenharia, de tudo isso, mas isso parece que não é utilizado, parece não é nas cidades. As cidades são amontoados de pessoas, amontoados de carros, amontoados de indignidade. Eu costumo dizer nas palestras que nós temos dois grandes desafios, isso para falar para os jovens arquitetos ou estudantes, que é transformar cidades brasileiras, grandes e médias, em cidades, fazer com que honrem esse título tão importante, né? Esse artefato humano mais importante, a maior criação humana é a cidade. Mas nós não podemos chamar as periferias de cidades. Nossas periferias são amontoados, como eu disse, são lugares impróprios para a vida. Então, transformar as periferias em cidades vai ser um trabalho de 50 anos e vai ter projeto para muito arquiteto. Então, olhando assim, eu posso dizer que sou um otimista, passo para os meninos. E outra tarefa importante é cuidarmos das zonas ribeirinhas das nossas cidades, o que não é totalmente outra, mas nós temos 5.500 municípios, todos eles relacionados com alguma água, um rio, um ribeirão, a frente de praia, uma lagoa, uma laguna. E todos, ou 90% ou 95% das cidades têm uma relação péssima com a sua água. Relação que eu digo afetiva, urbanística, porque o urbanismo tem que trabalhar com a questão da afetividade também. Então isso também geraria trabalho para muitos arquitetos, para esse batalhão de arquitetos que são formados no Brasil e estão sem emprego, sem trabalho. Então trabalho há muito. O que precisa é dirigir, colocar essa gente para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Nós estamos, como já referimos aqui no arquivo da Casa da Arquitetura, no piso superior, na nave expositiva, está a exposição Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira, apesar de não ser talvez um olhar que espelhe propriamente todo o país. Qual é o significado desta retrospectiva da arquitetura brasileira para si? Olha, eu acho, como eu disse, nesse artigo que eu escrevi sobre o Infinito Vão, eu digo que se essa exposição é boa para os portugueses, ela é melhor para os brasileiros. É importantíssimo mostrar isso lá. É importantíssimo mostrar essa produção, porque isso, para que os brasileiros olhem e vejam esse conhecimento acumulado, esse modo de construir, esse modo de fazer acumulado, e tentem novamente reintroduzir tudo isso na construção das nossas cidades de hoje. Então, eu acho que essa exposição, essa retrospectiva é super importante, essa síntese, uma síntese difícil, claro, porque deixa tanta coisa de fora, mas faz dá um pulo, e com a introdução da música na exposição e do cinema, dos takes de filmes, eu acho que contextualiza muito, porque o Brasil é um país musical demais, né? Ninguém vive sem música no Brasil. A gente nasce com... Cada um tem a trilha sonora da sua vida, é impressionante, porque você passa, você se lembra, toca uma música, onde você estava, o que tinha feito, quem namorava, isso e aquilo, é o tempo todo assim. Então essa tentativa de mostrar a arquitetura de uma forma não chata, não aborrecida, porque as exposições de arquitetura, eu tenho para mim que são coisas chatas, você vê, sabe, só para arquitetos, linguagens cifradas. E aqui eu acho que ela se abre mais para o mundo, contextualiza politicamente, contextualiza, né, na história do Brasil, nesses anos. E você vê rapidamente esse Brasil de 90 anos nessa exposição. E contextualiza com música, com filme, com tudo mais. Então, essa exposição deveria ir para o Brasil, pelo menos para São Paulo, para o Rio. O ideal seria rodar, seria sair daí, não só o catálogo, mas um trabalho de apostila para as escolas. Não é? Entrar na questão educativa da arquitetura, que devia estar nas escolas desde a primária e não só na universidade. Uma última questão.
Como é que o Marcelo Ferraz se define nas suas várias dimensões? Difícil, mas eu gosto de dizer que eu sou um indignado apaixonado. Talvez sejam os sentimentos que eu carrego, que eu tento carregar e que eu sinto no meu trabalho, na minha vida, fazer as coisas que gosto muito e com muita indignação, achando que ainda está pouco. Precisamos muito mais. Muito bem. Muito obrigada, Marcelo Ferraz. Obrigado a você.